Hora da prosa. É sempre uma satisfação muito grande conversar com essa profissional, com essa cientista que a gente vai falar agora, porque ela sempre traz novidades. Ela é uma pessoa extremamente capacitada e qualificada para esse assunto muito sério que a gente vai entrar agora. A aviação agrícola não é só uma paixão para mim, é também um motivo de orgulho, pois eu sei a qualidade do trabalho que se faz na aviação agrícola e da importância que ela tem para a nossa segurança alimentar. Então, quando se refere a esse setor, a essa atividade, eu tenho muita alegria, porque eu sei que tem pessoas extremamente qualificadas nesse setor e eu vou explicar o porquê. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente pergunta. E o setor tem prazer em responder e sanar a sua dúvida. E a gente vai conversar agora com a doutora Maísa Santos Joaquim. Ela é vice-diretora da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária e coordenadora do Núcleo de Estudos em Atividades Aeroagrícolas da UNB. E é para ela que a gente dá as boas-vindas. Olá, professora doutora Maísa, tudo bem? Oi, seu Cláudio, tudo jóia? Eu Olha, que eu vou te corrigir agora. Seu Cláudio, não. Eu costumo brincar o seguinte, a gente nessa idade, aliás, estou para completar mais um ano agora, no final do ano, eu peguei uma estrada de terra muito ruim, com o pneu descalibrado, então isso judiou um pouquinho da carcaça, mas eu sou jovem. Então eu vou usar o título doutor honoris causa. Boa, boa. Doutor honoris causa, Cláudio. Muito obrigado pela gentileza. É uma Então, satisfação enorme para mim poder ter o espaço com você, né? Eu vou chamar de você, com todo respeito. por favor. Porque a gente sabe, eu conheço já tem um tempo e eu sei da seriedade, do compromisso com o setor e da paixão que você tem com o setor. Então, a gente, como academia, como cientista, como pesquisador, poder chegar mais perto do setor e ter essa oportunidade com quem está há anos aí na estrada e não com um pneu careca de jeito nenhum, de forma alguma, na estrada de terra, muito pelo contrário, tem conhecimento de causa, para a gente é uma satisfação, porque a academia precisa do setor, assim como o setor precisa da academia, para que a gente possa demonstrar o quão sério, o quão comprometido é o setor, né? E aí eu falo, já tenho falado já de conhecimento de causa, porque o agronegócio, né, principalmente a atividade agroagrícola, tem sofrido bastante ainda com desinformação ou com informações errôneas, equivocadas. Então, a oportunidade de poder trazer essas informações verídicas, reais, para a gente é gratificante, Cláudio. Pois é. E para complementar, né, isso que você está falando, a gente tem que parar de ouvir pessoas que não conhecem, e as pessoas que têm responsabilidade, ocupam cargos importantes em nossas comunidades, Brasil afora, elas precisam, quando dúvidas tenham, ouvir as pessoas que de fato detêm o conhecimento para sanar essas dúvidas e não até com o poder da caneta que tem em suas mãos, né, legítimo por sinal, não possam penalizar aqueles que estão fazendo o correto de fato, né, pela falta de conhecimento. Onde eu quero chegar? Vocês estiveram em um evento agora aí no Sul, né? Sim. Aí no Sul não, porque você não está no Sul, você está em Brasília, mas lá no Sul é muito importante, que é justamente levar a informação e também como são feitos essas pesquisas científicas, como elas são feitas, justamente por um setor que depende muito desses trabalhos, dessas pesquisas, justamente para poder usar a caneta, né? Explica Sim, para a gente que evento foi esse. sim. Então, a gente fez esse primeiro estudo, essa primeira etapa do estudo, para tentar aí mostrar, né, um estudo que teve muitos dados, tiveram muitos dados, um estudo que tem dados robustos, que trouxe a informação para a gente em relação a esse controle dessa pulverização. E aí, né, com essa difusão, e o estudo, graças a Deus, foi um sucesso mesmo, porque
tem que se começar a mostrar a seriedade do setor, a responsabilidade do setor. Uhum. O Rio Grande do Sul vem e dá um exemplo para a gente pelo seguinte, Cláudio, o que você trouxe de fato é muito importante, é relevante e não tem como ser diferente, porque quem toma as decisões tem que conhecer a atividade, tem que saber o que se passa na atividade. Então, foi um evento em que reunimos aí, foi numa empresa, né, como o Sindad estava à frente, né, nós somos uma empresa, a Mirim Aeroagrícola, muito bem estruturada, muito bem gerida, é um exemplo de empresa, muito comprometida aí com todos os colaboradores e com a atividade em si. Então, foram convidados estrategicamente, e aí pessoas que têm esse poder mesmo da caneta, e o Ministério Público prontamente se fez presente, aceitou o convite para que se pudesse entender e conhecer, para que a hora que for tomar alguma decisão, ou caso tenha alguma eventualidade, né, como disse seu Penha, a Grazi chama de seu Penha, né, seu Nelson, teve safra passada 30 mil decolagens e não teve nenhuma deriva, não teve nenhuma denúncia de deriva. Né? Então, assim, isso não chega ao conhecimento do Ministério Público. O que chega no Ministério Público? Denúncias, porque já se tem um conceito que se fala, né, um pré-conceito mesmo, que é essa formação de um conceito antecipadamente, sem conhecer o setor, de que se houve um avião, quer dizer que a contaminação foi feita por ele. Ou se existe uma contaminação, ninguém questiona se pode ter vindo de uma outra fonte, de uma outra origem. Pensa-se na aviação agrícola. Então, foi um evento estratégico, foi um evento muito importante para poder levar para o Ministério Público todas as informações verídicas, né, que de fato estão ocorrendo, e as informações e dados e resultados desse trabalho que a gente fez para mostrar que, às vezes, o que se chega lá na ponta, quando eles têm que tomar decisão, não é verdadeiro. E aí vieram outras pessoas também, seu Fernando, eu não lembro do sobrenome, mas tinha Ministério Público, tinha representante do Estado, tinha Embrapa, isso que eu te falar, tinha uma outra professora da UFPEL, da área também de tecnologia de aplicação, e tivemos, nesse dia de campo, né, que pode ser chamado assim, algumas apresentações, dentre elas veio o Gabriel Colli do Sindag, falou um pouco do que é o setor, para que eles pudessem conhecer, fez uma explanação mais geral. Depois nós viemos e apresentamos o resultado desse trabalho, e foi muito interessante, porque por mais que se trabalhe com isso, do pessoal que estava assistindo, os que mais prestaram atenção e interessaram foram os 2 representantes do Ministério Público, inclusive com anotações. E aí, às vezes, a gente via, né, no rosto deles, no rostinho deles, se é que pode chamar assim, aquele ponto de interrogação. Oh, mas é assim mesmo? Né? E aí, perguntavam, questionavam, elogiaram o trabalho. A gente ainda não tem informação assim, é muito importante que se tenha, é muito importante conhecer, porque esse tipo de dado ainda não chegou para a gente. Então, se a gente vê o quão carente ainda é dessas informações e também o quão necessário é para a gente, para a academia, para o setor, se aproximar dos órgãos fiscalizadores e regulamentadores, para que eles possam, quando for tomar alguma decisão, pelo menos se questionarem, será que é isso mesmo, ao invés de já emitirem... Tomar uma decisão baseada em conhecimento. Baseado em dados. Então, foi muito interessante mesmo essa apresentação. Depois veio a parte mais técnica com o Marcelo Drescher, e depois um representante da empresa falando e demonstrando. Aí fizemos um tour, todos que estavam lá na apresentação, né, estratégica para conhecer a empresa, como funciona o avião, como é que é feito, como que é a preparação, o horário que estão em campo, como que são monitoradas essas variáveis, que a gente fez o estudo, demonstrando que é possível controlá-las. E apresentamos aí uma segunda etapa desse trabalho, que é um trabalho bem maior, para que a gente consiga trazer e mostrar, inclusive, a proposição quando a gente falou num protocolo, eles acharam essencial e excepcional, ele falou assim, os 2 do Ministério Público, concomitantemente, falaram a mesma coisa. Isso vai facilitar muito a fiscalização para a gente. Tem como fazer?
A gente respondeu que sim, tem como fazer. Só que a gente precisa desenvolver essa segunda etapa do estudo, que a proposta é que seja em 15 regiões, 15 estados do país, né? E aí de acordo proporcionalmente com a frota, o tamanho dessa frota, para ter uma representatividade, analisando o dia a dia, sem interferir em nada nessa atividade, na pulverização em si, em campo, coletando esses dados para demonstrar e chegar num resultado que diga o seguinte: olha, se você tiver com essas condições no dia da aplicação, e aí uma outra coisa interessante, com esse estudo vai ser possível fazer, quando se faz aquela programação, aquela previsão de aplicação uma semana antes, né? Porque faz todo um planejamento, já tem como verificar a previsão das variáveis que podem ou não causar uma deriva indesejada. E nessa mesma ficha marcar que com aquelas condições eu terei se ocorrer uma deriva indesejada de 5 metros, de 1 metro, e conseguir adequar. Sabe? Então, a intenção é que se chegue no final com todas essas informações e falar, olha, nessas condições, trabalhando dentro do que é permitido, dentro de um intervalo, com essas variáveis que podem impactar essa deriva indesejada, porque a gente sabe que tem a deriva desejada, que alguns produtos exigem, e tem a deriva indesejada, que é aquela que sai do foco do objetivo da pulverização. Lembrando que a deriva desejada, ela é absolutamente controlada. Ela está dentro do protocolo de aplicação. Exatamente. Teve até alguns questionamentos. Mas a deriva, toda deriva não é ruim? Não. Tem Deriva não quer dizer falta de controle, né? Não. Tem a deriva controlada que o produto exige que tenha essa deriva. A gente tem uma deriva indesejada, que a gente até tratou como excedente, né? É o que saiu completamente fora da aplicação, do foco, do objetivo da aplicação, né? Uhum. E aí a gente quer chegar a esse valor. Então, dentro do que é permitido, e até a testagem de compensações, a gente quer fazer essas testagens. Tudo bem, a velocidade do vento não pode ultrapassar 15 km por hora, tá? Mas se ela chegar a 17, eu não posso compensar, por exemplo, diminuindo aí a altura da aeronave, de repente aumentando o tamanho da gota, ou se a minha temperatura está muito alta, eu não posso... os limites que você tem, né? Os limites a gente está querendo testar um pouco a mais para a gente ter a segurança de falar, olha, dentro dos limites, a deriva não passa, sei lá, de 1 metro, não passa de 2 metros. O que se chama na aviação está dentro do envelope, voando dentro do envelope. Exatamente. Então, a intenção é chegar a isso e aí fazer uma divulgação a contento, lógico, e que seja o mais abrangente possível e tomando o Ministério Público, que, na minha percepção, foi excepcional, foi um pontapé, eu acho que foi, não vou falar que foi um tapa de luva de pelica, como dizia minha mãe e meu pai, mas foi um exemplo para que todos os outros estados e até Ministério Público aqui, né, que é quem comanda, a AGU, CGU, TCU, que está monitorando o tempo todo essas empresas, cada um na sua esfera, receba o setor para entender como funciona, e não só esses órgãos. Antes de ter qualquer posicionamento, independentemente de qual seja o assunto ou o tema, tem que se ter um entendimento, tem que se ter um conhecimento prévio. Sim. Você pode não concordar e não querer, mas você tem que respeitar o que é colocado com dados verídicos. Exatamente. Quando se trata de dados científicos, de pesquisa científica, gente, o resultado está ali. É igual uma sentença de um juiz, né? A gente pode até não entender, mas tem que respeitar. Não tem o que contestar. Não tem como contestar, principalmente, Cláudio, quando a gente trabalha com números. Não tem como a gente manipular número, não tem como a gente alterar número, alterar dados. É aquele negócio, 2 mais 2 é 4. Ponto. Acabou. Não tem como eu falar que 2 mais 2 vai dar 4,5, 4,2. Então, quando a gente trabalha com número, a gente bate nos números. A gente brinca aqui na academia que a gente bate para eles falarem. E eles falam. Só que o que eles falam não tem o que contestar. Né? Cálculo não se contesta, matemática não se contesta. Agora, eu acredito que tudo isso que vocês estão fazendo e fizeram lá em Sul, foi em Pelotas, né? Foi em Pelotas, foi em Pelotas. Isso. Pelotas. É um marco. É um marco na atividade, é uma virada de chave, eu acho que sensacional. E
e vai abrir uma grande oportunidade, como você disse, que começamos aí com esse pessoal e com o Ministério Público, Sim, mas abrindo mais esse leque para que a gente possa, de fato, entregar e sanar essas dúvidas que eles têm, né? tem. Facilitando e muito o trabalho e tirando o preconceito. Sim, e é interessante, sabe, Cláudio? As demandas que vêm, porque aí vem muitas dúvidas que tem em relação ao setor, que já existe informação que o setor pratica há muito tempo, inclusive perguntaram sobre a tecnologia, com a tecnologia que já existe, vocês podem garantir para a gente que essa deriva é minimizada? A legislação não está, o que tem da IN, né, que agora está sendo revisada, ainda está muito retrógrada. Eu falei, olha, uma coisa eu posso te afirmar, a nossa legislação não acompanhou a tecnologia. O que a gente tem de tecnologia de Exato. precisão, Bem dito. Isso mesmo. assim, não tem como você não conseguir controlar. A gente tem tecnologia de aplicação, toda essa precisão, tanto é que os Estados Unidos já se trabalha com deriva zero, é porque é possível controlar. Então, a nossa legislação, a nossa regulamentação está muito aquém da tecnologia. A tecnologia evoluiu muito rápido e vocês não, né, os órgãos não conseguiram acompanhar. Então, isso eu posso afirmar seguramente. E o que o setor já pratica, já está muito também além do que vocês estão tentando verificar ou fiscalizar, só que ainda, infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer estudos, por enquanto, tá? Muito bem Uhum. dito e colocado, por enquanto, que é eficiente, que consegue sim controlar e que consegue trabalhar conforme o setor vive falando que faz e que os órgãos públicos de fiscalização, principalmente, ainda não têm acesso, eles não têm acesso à informação, ainda não têm conhecimento, porque esses dados que eles usam para embasar as tomadas de decisões, que são os dados científicos, trabalhos científicos, ainda não tem no setor, né, Entendi. para o setor. E Entendi. essa proposta de trabalho, o Cláudio, que a gente colocou aí como uma segunda etapa para, de fato, bater o martelo e falar é controlável, sim, e é controlável a ponto de chegar a tal distância sob tais condições, não existe nenhum estudo desse no mundo, dessa magnitude no mundo. Então, e a gente hoje tem ferramentas, por exemplo, a gente sabe que nós temos os limites para de segurança, né? De 500 a 150, enfim, de cidades, de áreas de reservas, né? As APPs, né? Que a gente chama Sim. de áreas de proteção permanente. E nós temos, por exemplo, hoje a possibilidade, não é possível usar o avião aqui, então vamos usar um drone. Enfim, a gente tem alternativa para fazer um trabalho de bordadura muito bem feito. Né? Tem. Ninguém quer fazer a coisa errada. Nós temos a tecnologia, nós temos conhecimento, né? Então Ah, é importante que se leve a informação correta. E agora vocês vêm com essas pesquisas para referendar tudo que se faz lá no campo. uma coisa, Cláudio, que a gente ressaltou e deixou bem claro é o seguinte: não pode tomar como base, porque infelizmente em todas as áreas, em todos os setores, em todas as profissões, tem quem faça errado. Isso Sempre, a gente sempre. pode ser hipócrita para falar, não, todo Sim. mundo trabalha certo, porque Não, não é não é assim. verdade. Só que, infelizmente, o que chega até esses órgãos é de quem fez errado. É. A gente não está trabalhando com quem está fazendo coisa errada, a gente está trabalhando com quem está fazendo a coisa certa e quer excluir quem está fazendo coisa errada. Exatamente isso. Existe uma tensão muito forte para que quem trabalha fora do escopo, fora das normas, fora do regulamento, seja ou ele entra, ou Sim, ele se enquadra, ou ele é excluído. Pura e isso. simples. Pura e A gente simples. deixou E isso. ao ser excluído, ele vai sofrer as consequências daquilo que ele faz de errado. Não tenha dúvida disso. Porque o setor não quer pessoas e empresas erradas dentro da mesma sala. Vamos usar É, essa palavra, né? não quer. E tem uma outra coisa, sabe, que a gente chamou a atenção, a gente até trouxe uma pequena revisão no nosso estudo, que é o seguinte: se fala muito em perda dessa pulverização, em perda de produto. Primeiro, para se fazer uma perda, se ter uma perda de produto, é muito caro. Não tem nenhum
ninguém do setor, nem o investidor, nem o empresário, ninguém que queira perder dinheiro com O nada. produto é caro, a hora do avião é muito cara, Muito então caro. tudo é muito caro, né? Porque nós não estamos falando só do combustível, não só do produto, mas é de toda aquela tudo que permeia aquela aplicação. E a gente sabe que é uma equipe, né? Então tem a parte de logística que custa caro. Então, caminhonete, equipe de apoio, enfim, tem tudo aquilo lá que tem uma série de coisas. E o avião, para ele estar ali fazendo coisa que não está correto, gente, isso tem um custo gigantesco, porque ele poderia estar em outra área fazendo uma outra aplicação, né? Altíssimo. A hora do avião, ontem, com o curso que a gente está fazendo, né, aqui na UNB, pelo NEAGRE, ontem o Tiago trouxe essas informações para a gente, o Tiago Magalhães, porque ele é empresário, advogado, administrador e tem empresa. Então, a hora do avião chega a quase R$ 7.000. E nós estamos falando que tem vários tipos de aeronaves, né? Vários tipos de aeronave. A gente está falando aí De uma média. Ele fez o cálculo de uma média, né? Ele considerou o Ipanema, que voa a 180 por hora, um Tractor a 220 por hora. Então, ele falou assim, olha, a hora do avião é essa, quase R$ 7.000. Quem quer perder que seja 10% disso por hora? Ninguém quer perder dinheiro, na verdade. Ninguém quer. Mas eu acho que existe uma perda maior, que é o tempo. O tempo é uma coisa que o dinheiro você pode repor. Ganhar outro, enfim, de alguma forma. Mas o tempo que você perdeu, esse você não recupera nunca mais. E quando a gente fala do uso do avião numa atividade, no controle de uma praga, a gente está falando da coisa mais preciosa que tem, é o tempo perdido. Não pode se perder tempo. Não pode, e também elas não esperam, né? Não esperam. É um capital que está crescendo, por um período é um capital imobilizado, mas quando a gente tem praga e doença, o mais rápido possível tem que ser combatido. Eu estava conversando com o pessoal do setor sucroalcooleiro e tem uma praga, a broca da cana, ela tem um ciclo, né? Então, se você perder aquela janela de tempo, você já não consegue mais combatê-la. Você entendeu? Então é simples. E aí o ciclo, se ela passar de ciclo, aí vai ficar complicado você combater. Você vai ter que encontrar outras formas de combate que vai custar mais caro e às vezes não vai mais dar tempo. Porque é muito rápido. Se fosse considerar só a perda financeira de se ter, vamos considerar só uma deriva não desejada, eu tenho certeza que muitos dos processos já não existiriam. Muitas das considerações que fazem tomadas de decisão falam, não, eu tenho certeza que esse produtor não fez isso. Para perder estudo de recurso. Você sabe que a gente encontrou, só para que as pessoas possam, né? Porque a gente, quando traz esses temas aqui, a gente fala de temas que são relevantes para quem mora no campo, na cidade. Às vezes as pessoas não estão na atividade, mas gostam do tema. Então a gente traz algumas questões. Por exemplo, quando a gente estava, infelizmente, com aqueles níveis de incêndios absurdos, né? Naquela seca, as pessoas que moram na cidade se sentem e são impactadas, como todos nós, com a poluição, que geram as queimadas, enfim. E muitos, por falta de conhecimento, alegavam, falavam, são as usinas que estão colocando fogo tal para facilitar a colheita. Eu falei, gente, aí a gente trouxe especialistas e tal, olha, uma vez aquela cana, mesmo que ela esteja pronta para a colheita, que ela esteja pronta, né, ou próximo de estar pronta, uma vez aquela cana queimada, se ela não for colhida num prazo de 48 horas, ela não serve para absolutamente nada. Aí você pensa, você tem, as usinas têm uma logística, né? Olha, tal talhão vai ser assim, aquele lá, então você tem toda uma logística. Quando você tem uma situação como essa, um cenário desse, você esquece a logística, né? Então você tem que acudir então não dá tempo. Às vezes aquele talhão, aquela cana que queimou não está nem pronta ainda, e você vai ter que tirar, replantar, isso tem um custo altíssimo. Mais uma vez, o que mais valioso você tem é o tempo perdido, isso você não recupera mais. Então é importante que as pessoas entendam que não há espaço para fazer errado de propósito. Exatamente. E aí, Cláudio, cai no que você falou bem no início. Não adianta eu querer
me meter, dar pitaco, dar opinião num setor ou numa atividade que eu não tenho conhecimento nenhum para falar, né? Eu acredito aqui na academia, a gente trabalha com várias vertentes, com várias opiniões e depois forma a nossa opinião. Só que a gente tem que ter conhecimento. Sim. E aí o conhecimento são de todas as vertentes. Eu tenho as minhas questões, o que eu gosto de ler, as minhas linhas, só que eu não leio só o que eu gosto. Eu leio o que existe, O que é necessário. o que é necessário para eu ter um embasamento técnico nisso. Falando nisso, é necessário informar que eu estou tomando café, tá? Então... Ótimo. Deixa eu trazer uma informação. Eu queria falar que a gente está falando dessa deriva indesejada, aí vieram outros assuntos. A gente fez uma revisão bibliográfica bem robusta para subsidiar esse primeiro estudo, que a gente vai fazer uma próxima agora para esse segundo estudo, lógico, né? É bem maior. Só que a revisão bibliográfica que a gente fez foi de deriva. E esses trabalhos, e muitos trabalhos internacionais, trabalhos dos Estados Unidos, tem trabalho de alguns países da Europa, esses trabalhos trouxeram para a gente, mesmo sendo estudo de deriva, que é para teste de deriva, e quando a gente faz teste de deriva, o que a gente testa? Todas as condições que são ideais são tiradas. A gente trabalha em condições que não são ideais para ocasionar a deriva, para saber até onde ela vai. Porque eu quero saber se tem a deriva e qual a distância que ela percorre. Todos, sem exceção, a deriva não ultrapassou 100 metros. A que chegou a 100 metros foi a que teve um problema maior no bico de pulverização. Aconteceu algum problema assim, mas todas as variáveis que impactam a deriva estavam fora do intervalo que a gente não chama de ideal, mas do intervalo desejável, que é aquele mínimo e máximo. Então, se eu tenho um mínimo de 10 e um máximo de 15, esses testes foram feitos a 20, a 30 km por hora, por exemplo. A temperatura, a máxima é 30, a temperatura estava 40, né? A umidade relativa do ar não pode ser menor do que 50, ela estava a 20, estava a 15, umidade relativa. E mesmo assim não chegaram a 100 metros. Eu acho que, aliás, não gosto de usar essa palavra acho. A gente tem como informação, quando a gente escuta esses mitos, muita gente pensa na pulverização que era feita antigamente, muito antigamente também, com produto em pó. Sim. Não tinha estudo nenhum na época, não tinha nenhum tipo de referência. Tudo era feito na base da tentativa e do erro. Tava todo mundo aprendendo. Então, as pessoas... Isso, tanto a aviação quanto a terrestre, enfim, eu me lembro de máquinas terrestres com aqueles... Tinha um equipamento que chamava Jumbinho, alguma coisa assim, que era uma coisa incrível, aquilo ia longe, mas era pulverização a 1 da tarde, um calor infernal, vento, e sabe, eles ajustavam aquele canudo lá que soltava a favor do vento para aproveitar, imagina, aquilo ia longe, então tinha sobreposição, tinha tudo. Mas isso eu estou te falando numa época que se vendia Aldrin 40% você entendeu? Na vendinha da esquina. Na vendinha da esquina. Nós estamos falando de uma época isso. Então, o quanto já, não só os trabalhos evoluíram, mas a legislação, né, foi atualizada nesse sentido. Só que ela ainda precisa agora alcançar a tecnificação que a atividade alcançou. Foi aquilo que você falou agora há pouco, né? Então, hoje inverteu. Hoje a aplicação, principalmente a aérea, ela está tão avançada e tão tecnificada que a legislação não acompanhou. Não acompanha, principalmente quando a gente entra nessa fase agora de inteligência artificial, sabe? O que o nosso colega vai trabalhar de redes neurais. Cláudio, eu não estou conseguindo acompanhar, estou dentro da academia, eu fico pensando quem trabalha com legislação, porque assim, você faz uma proposta, aí demora 6 meses, 1 ano para ser aprovado. Não temos mais 6 meses? Tempo. Não tem. Em 1 semana, o que essas redes neurais fazem, por exemplo, com dados, é impressionante. E para se fazer para se testar e se fazer, hoje é muito mais rápido. Você faz um equipamento, você consegue testar em campo, por exemplo, ou num laboratório com 1 semana. Vou te dar um exemplo de como era a coisa na década de 40, né? Existe uma raça de gado aqui
numa cidade próxima, chama-se raça Tabapuã, que foi desenvolvida pelo senhor Hortemblat. Nós estamos falando da década de 40. 1940, 41 foi quando ele resolveu criar essa raça. Então, tudo que era feito naquela época era no tempo real. Então, ele olhava o animal, escolhia as características, ia fazendo cruzamento, mas tudo era em tempo real. Não se falava em fertilização in vitro, transferência de embrião, barriga de aluguel, né, inseminação artificial. Não se falava nisso naquela época. Então, ele demorou 20, 30 anos para ter, mais ou menos, chegar no ponto ideal que ele tinha na raça. É o que nós estamos falando hoje. Hoje você simula tudo de forma usando tecnologia, inteligência artificial. Você simula tudo, você antecipa problemas que podemos ter daqui a 20, 30 anos ou mais. Né? É muito rápido, É muito né? rápido. Ele era Darwin ainda, né? A gente volta nas. Eu nunca Pois esqueci das é. aulas de biologia com a tia Cleide. Gente, minha memória tá boa. As ervilhinhas fazendo cruzamento, Exato. tudo mais. Hoje não é assim. E, infelizmente, nem a legislação e nem quem está por trás dessa legislação está acompanhando. E pior ainda, está tão rápido a informação, a transmissão de informação, que eles não conseguem acompanhar e entender o setor que eles trabalham. Só assim, para trazer, eu sei que, infelizmente, a gente não tem pessoal suficiente, o Estado não tem pessoal suficiente, mas a gente foi num dia de campo em Rio Verde e foi uma fiscal do mapa lá em Rio Verde. É a única fiscal que tem, não só para atividade aeroagrícola, mas para outras atividades, numa região, num raio de 500 quilômetros. Agora o senhor pensa, Rio Verde, Jataí, Mineiros, é a região de agronegócio. Não faz nada. Não consegue. Não faz nada. Não consegue. E assim, ela falou assim, olha, eu conheço o básico para que eu possa trabalhar com o setor, mas eu olho, gado... É culpa dela? Não. Não. Não é culpa dela. Não é. E agora, imagina, Cláudio, e eu te falo isso, né, até falando isso em rede nacional, mas tudo bem, num programa que é super ouvido, eu trabalhei por 4 anos e meio em um órgão aqui, com política pública. E eu trabalhei sem conhecer pessoalmente o que eu estava gerindo. Eu não fiz um trabalho ruim, né? Estudei para isso, trabalhava num setor que trabalhava com avaliação econômica de se investir ou não, né? De se explorar ou não a área, mas pessoalmente eu não conhecia. Conhecia virtualmente, conhecia por foto, conhecia a estrutura, conhecia as espécies, mas eu não conhecia o dia a dia. E quando a gente faz política pública, a gente faz para a região como um todo e para quem vai ser beneficiado. A gente tem que pensar nesse lado social, que a política pública é para atender quem está lá. Agora, eu trabalho com uma política pública aqui em Brasília para atender quem está lá na região norte, se eu não conheço a realidade, e aí eu faço uma analogia ao setor. Quem trabalha com o setor tem que conhecer o setor. Mesmo você sabendo que você fez um bom trabalho, mas você precisa saber quais os reflexos de fato que você criou com aquela região. E qual a necessidade? Qual a necessidade, né? A realidade de quem está lá, quem vivencia, quem está o dia a dia, quem está à frente. E aí quem trabalha com o setor aeroagrícola, principalmente quem está dando canetada, tem que, nem que seja atender o pessoal do setor para saber como que funciona toda essa atividade, toda essa cadeia, que seja representantes, mas simplesmente trabalhar de olhos vendados, como é a justiça do Brasil, não dá. Né? Agora, nós demos um passo muito grande, né, a partir dessa apresentação lá em Pelotas, né? Sim, e a gente espera que você já tenha uma data, né, agora para janeiro, para fazer essa coleta de dados aqui no estado de São Paulo. Né? Sim, a gente está terminando de organizar, dando tudo certo para essa segunda etapa, espero que dê, só depende de alguns ajustes. Nada, aqui, olha só a importância que nós estamos falando. Nada é feito. Vamos marcar tal dia e vamos. Não, peraí, vamos ver se vai ser possível, vamos ver o que é necessário para que se faça tal dia ou em tal época. Olha só do que a gente está falando. Exatamente, porque a gente quer muito, a proposta está pronta, está tudo certinho, mas precisa ajustar direitinho o setor,
dando tudo certo, espero que sim. Na semana entre o dia 20 e 24 de janeiro de 2025, a gente pretende fazer o lançamento dessa segunda etapa, fazer um dia de campo com toda a equipe, que serão 15 estados, para que a gente possa fazer um treinamento, explicar a metodologia, demonstrar em campo a metodologia, para que a gente possa conseguir esses dados, né, de coleta. Como a gente estava falando, são quase 17 mil dados. É muita informação, muita, para ficar robusto, Cláudio, porque a gente não pode soltar um estudo em que tenha questionamento. Que seja frágil. Exatamente, a gente não pode ir numa área só coletada, a gente quer o mais amplo possível, para que a hora que vem, mas vocês fizeram a amostragem, mas em tal estado tem frota de avião, vocês não não foram lá coletar, não, a gente quer fazer nos estados que tem frotas que estão trabalhando para que a gente possa mostrar, olha, a gente fez e a equação ajustada é representativa, então pode usar com segurança. A gente até comentou com o pessoal o Ministério Público ficou doido, isso vai facilitar a fiscalização. Porque a gente ajustou uma equação de acordo com as variáveis. Quanto que seria essa deriva não desejada em função de velocidade do vento, altura da aeronave, umidade relativa. Aí eles falaram, tem como fazer uma equação, ajustar para todos os estados? E aí, se a gente pegar os dados que vem no relatório e aplicar na equação, ele me solta, dá para conferir o valor? Eu falei, é exatamente isso que a gente quer, porque vai ter no relatório todas as informações relativas a isso, porque é obrigatório que o piloto preencha no momento da pulverização. Você vê, Cláudio, como as coisas são assim, eles não conheciam o que o DGPS fazia nas rotas. Puxa vida. Aí ele falou assim, nossa, que interessante, já marca direitinho onde é que vai ser feita a pulverização. Eu falei, já marca. E aí vocês vão conseguir pegar essas informações, jogar na equação e conferir se o que está lá escrito, determinado pelo piloto, foi o que aconteceu realmente. Simples assim. Você vê, hoje... então, mas é isso que é legal, né? Hoje, quando um avião sai, é porque todos aqueles requisitos necessários, eles foram atingidos, né? Já foram preenchidos. E se ele sair, alguma coisa mudar, né? Se perceber que mudou vento, vem, enfim, que não é bem assim, né? Porque você já está com a meteorologia, toda a previsão do tempo ali, tudo, né? Tudo certinho. Mas se algo acontecer, você tem como interromper e voltar para a base. Tem monitoramento. E tudo fica registrado. Fica tudo registrado. Isso eles não sabiam que ficava registrado. Então, assim, não estou falando assim, não tem conhecimento. Não, porque não são peculiaridades, mas são, como é que eu chamo? As especificidades da atividade aeroagrícola, tecnológica, porque precisa disso. Não é feito assim, a gente sobe no avião, a gente não, né? O piloto sobe no avião e sai pulverizando, não é assim. Tem requisitos para isso. Né? Eu considero a aviação agrícola, ela basicamente, veja bem, o que está falando aqui é a minha percepção, não estou falando com conhecimento de causa, estou falando como um apaixonado por aviação. A aviação agrícola é basicamente uma aviação de caça, né? Ela é extremamente rigorosa, você tem os protocolos que são super rigorosos para que você decole, né? Então você tem que preencher uma série de formalidades para que aquele avião decole. Essa é a atividade, essa é a aviação agrícola. Não é feito eu acho que, vai dar sim, se não der eu vejo. Não é assim que funciona. Né? Não é que você pegar um carro, eu vou ver se eu acho um produto ali, vou dar uma volta ali. Não é, gente. Você não está fazendo turismo, né? Inclusive, quando um avião faz um traslado de uma cidade para outra, de uma operação para outra, até para evitar que as pessoas possam interpretar mal, eles evitam passar sobre determinadas comunidades, cidades, justamente para evitar o quê? Evitar mal entendido, fazer, né? Então até isso é calculado. Isso meu cachorrinho. Isso foi muito bem explicado. Eles falaram, às vezes a gente passa de avião em cima de alguma região, a gente não está carregado não, viu? Né? A gente passa porque o avião está vazio, porque a gente sabe que na legislação não é permitido passar. Aí um dos representantes do Ministério Público regalou o olho assim, tipo assim, nossa, mas sabe dessas
né, tão detalhado, sabe? Precisa ser. Aí eles falaram, a gente conhece muito bem. E assim, é uma atividade precisa, não precisa de precisar, mas precisa, né? Exata. A gente não fala exata, a gente não fala em erro. A atividade aeroagrícola, a pulverização aérea é trabalhada de uma forma tão tecnológica que não admite erro. Pois é. Não tem como errar, né? Eu acho muito bacana isso. Eu acho que toda vez que como eu disse na abertura dessa prosa aqui, nossa, toda vez que a gente traz você aqui para nos clarear, né, trazer essas informações extremamente importantes, eu acho que é esse o nosso papel, né? Tranquilizar nós, né, que moramos na cidade, que não estamos ligados de forma direta, mas somos beneficiados pelo bom trabalho que tanto vocês quanto a atividade exercem. Então é muito importante que a gente possa trocar essas informações, trocar essa ideia. Muito bom, viu, Maísa? Se me permite, né? Porque eu estou falando com a doutora Maísa, estou falando aqui com uma cientista muito dedicada, isso é muito importante. Olha, a gente está chegando no final da nossa prosa aqui, final do ano está chegando, né? Esse programa hoje é um sábado, né? A gente está colocando disponibilizando para o nosso público, sábado, no dia 14. O ano acabou, mas como você disse, em 2025 está logo ali e a gente espera poder voltar aqui novamente com boas notícias sobre o setor e principalmente, né, com esse projeto andando bem e levando principalmente para as pessoas ligadas ao nosso legislativo, ao nosso Ministério Público, essas pesquisas e esses resultados tão importantes que irão ajudá-los a tomarem as decisões baseadas em pesquisa e não em ouvir falar, ou fulano me falou, ou Beltrano me falou. Isso é muito importante. Sim. Cláudio, eu agradeço mais uma vez. Para mim é uma satisfação poder estar, né, conversando com você. Eu sei do amor, como eu falei, do amor que você tem pelo setor, da responsabilidade que você tem em passar essas informações, da seriedade do seu trabalho. Eu me apaixonei pelo setor, não tem como não se apaixonar pelo setor, porque, graças a Deus, eu tive a oportunidade e o privilégio de o meu contato com o setor ser com pessoas sérias e responsáveis, assim como você. Então, eu tenho meu irmão piloto, que, aliás, eu comecei a trabalhar a aviação agrícola em ver a seriedade, a responsabilidade e, com tudo isso, né, todas as exigências, apanhar tanto e chegar a sofrer perseguição, a depender do lugar, pelo fato de estar trabalhando e trabalhando muito certo. Então, a gente tem uma responsabilidade como servidor público e professor com a sociedade. A gente tem obrigação de levar, o compromisso de levar para a sociedade informações que sejam verídicas e baseadas em dados científicos, são resultados de experimentações, resultados de pesquisa. E a gente quer muito, muito contribuir com o setor. Eu estou à disposição do setor, né? Mais uma vez, mais uma apaixonada pelo setor, tenho me apaixonado mais ainda pelo setor, pela aviação agrícola, pela atividade aeroagrícola. Aproveitando também, final de ano, como a gente já está acabando, como você falou, dia 14, eu quero deixar aqui para vocês né, felicitações, boas festas, que Deus abençoe muito, e uma recomendação de professora: procurem ler, procurem entender o setor, procurem informações em bases confiáveis, que eu tenho certeza absoluta que, quando a gente busca essas informações, a gente consegue pelo menos dar uma clareada na mente, esclarecer algumas coisas, né? A gente pode até não gostar, mas a gente tem que respeitar quando os dados são sérios e confiáveis. É verdade. Procurar estudar, ler aquilo que é necessário para formar uma opinião correta. Exatamente. Tá bom. Doutora Maísa, muito obrigado. Tá? Obrigada. Dê um grande abraço ao professor Álvaro, nosso codinome Anselmo. Pode Para deixar. quem não sabe, é uma brincadeira aqui que a gente faz, porque temos uma colega de assessoria, uma pessoa fantástica, que confunde os nomes e então a gente criou um codinome aí para o professor
Álvaro, que é outro extremamente competente, que está sempre aqui nos ajudando, né? Então, obrigado, felicidade para vocês, bom Natal, bom Ano Novo e até a próxima prosa. Hora da prosa.